Amigos queridos, convidamos a todos a buscarmos a sintonia com o Evangelho de Jesus. Entrar nas faixas suaves do amor e da verdade. Alimentar-nos desta fonte inesgotável de sabedoria e embalar os nossos sentimentos na caridade, na compaixão e na piedade, que verte de corações amantíssimos em nome de Jesus para a humanidade da terra. Nestas horas, Senhor, de extremadas fragilidades, pedimos que estas caravanas socorristas, arregimentadas pelo seu amor, possam envolver os corações em desalinho, levando paz e esperança aos povos da terra. Nós outros, em nome de Jesus, iniciamos as reflexões desta manhã. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e faze de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E Jesus traz para nós a reconciliação com os nossos desafetos dentro desse manto divino chamado misericórdia, nos explicando que a justiça divina é um ato de misericórdia em favor das nossas imensas dificuldades. E que nós somos perdoados na exata proporção do que já sabemos perdoar. Porque é da lei que essas construções se façam progressivamente. E esse item, reconciliar-se com os adversários, como é essa reconciliação? Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz morto animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses e em suas mais caras afeições. Essa parte nós vamos deixar para abordar o dia que nós estivermos mais especificamente falando das obsessões. Hoje nós queremos dizer que o perdão não é só um efeito moral, porque todo efeito moral repercute num efeito material ou físico. Então, se o espírito se harmoniza, o seu corpo se harmoniza. E esse é o motivo pelo qual as curas de Jesus foram estas, né? Quando Jesus disse, tua fé te curou, ele disse que em espírito, na configuração do perispírito, estávamos limpos. Mas aqueles de nós que recebemos a orientação, vai, não tornes a pecar, significava que internamente não estávamos redimidos, não estávamos limpos. Então, quando o perdão se estabelece, nós nos limpamos simbolicamente, né? Nós restauramos os aspectos doentes do nosso perispírito em relação àquela temática, não em relação a tudo.
Porque às vezes o perdão vem de impulsos passionais. Se eu resolvo a passionalidade, sob esse aspecto eu estarei limpo. Às vezes a ausência do perdão, a inimizade, vem de sermos muito contrariados no nosso ponto de vista. E quando a gente abre mão desse ponto de vista e adere à verdade de Jesus, eu não preciso ter ponto de vista, né? E quando isso não se faz mais, eu restauro a parte lesada do meu perispírito. Então, o efeito do perdão é um efeito terapêutico, tanto para aquele que pratica o perdão, quanto para aquele que recebe o perdão do outro, porque é um alento, você está no remorso, na culpa de que lesou alguém, e esse alguém tem compaixão e piedade de nós, e que sabe misericórdia um dia, aquilo é um alento de esperança e nos fortalece. Então, Emmanuel vai trazer para nós, nesse livro Evangelho segundo Mateus, que o Emmanuel compilou, uma lição que tem no Consolador, de setembro de 1969, que diz assim: oposições. Só um minutinho aqui. Assim diz Emmanuel: imperioso, porque a palavra é em tom imperativo, imperioso, modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague na mente, em definitivo, o fogo da aversão. Quando eu pergunto para uma pessoa, por que você não gosta dela ou dele? A pessoa nunca sabe dizer, porque não tem motivos. É apenas um capricho, porque fui contrariada. Não me agradou, eu te condeno. Então, apague de sua mente, em definitivo, o fogo da aversão. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém, aí vamos ver quem são os nossos possíveis opositores, desafetos, antagonistas. É alguém que age sob a compulsão de grave processo obsessivo. Por isso que o capítulo é misericordioso. Vamos compreender o tempo do outro. Às vezes, aquele que nos agrediu é um espírito atormentado, dentro de um processo obsessivo que necessita socorro. Desculpa. Que se encontra sob o guante da enfermidade e por isso inabilitado a comportar-se corretamente. Então, alguns estão sob processo evolutivo, outros estão enfermos, incapazes de um comportamento ajustado. Outros podem ser aqueles que experimentam deploráveis enganos e que se acomodam na insensatez, que é um tormento. O espírito insensato, que não desenvolveu o senso, moral, ele traz uma extremada dificuldade de se adequar a normas, regras, comportamentos adaptativos, que não pode enxergar a vida no ângulo em que observas, e que nenhum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste, porquanto nós todos somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis, como sejam. Então ele dá um exemplo de um perfil das várias possibilidades da dificuldade do outro, para nós tirarmos de nós a aversão. Nós não precisamos ter aversão por ninguém quando o nosso estado de perceber o outro estiver nessa condição aqui que Emmanuel está falando, Mas, e que algum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste,
porque nós todos somos ainda suscetíveis de várias falhas. Quais falhas nós somos ainda suscetíveis, vulneráveis, sujeitos a? Cair sob a influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeição sem o necessário equilíbrio. Iludir-nos a nosso próprio respeito quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica. Quer dizer, que eu não me percebo o quanto eu incomodo as pessoas com a minha forma de ser. E quando alguém mostra, e geralmente esse alguém são aqueles que se incomodam conosco, nós não temos humildade para reconhecer. Entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo, que aí de novo ponto de vista, as pessoas que têm muito as suas próprias opiniões, que não são as opiniões do Evangelho, de que valem essas opiniões? Eu pergunto. As opiniões precisam ser o espelho do bem para todos, da verdade para todos. Então entra o capricho pessoal, assumir atitudes menos felizes por deficiência de evolução, à frente de companheiros em posição mais elevada que a nossa. Em síntese, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Vamos dizer assim, que um dos primeiros passos é nós, que Emmanuel está nos ensinando, é nós quebrarmos a falsa interpretação que eu tenho sobre o outro. Porque eu posso perceber o outro vestido pelas minhas ilusões, vestido pelas minhas aversões, vestido pelas minhas rejeições. Então, há um desvirtuamento, desde onde estamos falando sobre isso, da forma como eu decodifico e interpreto o outro. Então, como disse Jesus segundo Mateus, se seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se esse nosso olhar não estiver modificado, por isso o capítulo Misericordiosos, modificado em compaixão e piedade, tudo o que eu perceber do outro não é a verdade. É uma interpretação. Por isso que Eurípides, há mais de 30 anos, tem trazido para nós como perceber o outro a partir de como eu me percebo. Essa é a tese de Eurípides. Para atingir os relacionamentos. Então, se eu tenho aversão por alguém, eu posso ter aversão porque esse alguém me incomoda naquilo que não está resolvido em mim. Por isso eu tenho aversão. Senão eu teria o quê? Compaixão. E ao invés de me afastar ou incompatibilizar, socorreria. Olha a questão de como é que nós estamos falando da reconciliação. Então, se eu não resolvo em mim a principal má tendência, é a lente com a qual eu vou te perceber. E as inimizades vão crescer, as hostilidades vão crescer, as distâncias entre as pessoas vão crescer. Então, reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento, porque ressentimento, mágoa e melindre são sinônimos praticamente, são derivações de um mesmo núcleo. Então a pessoa que fica, eu estou ressentida, eu estou magoada, eu estou com raiva, né? Eu estou ressentida, eu estou com melindres. Então a impropriedade, e recordemos a advertência de Jesus quando nos recomendou a oração pelos que nos perseguem. Ontem mesmo a Ana falou sobre isso, que se nós nos dedicássemos 1 minuto por dia a realmente envolvermos com generosidade de sentimentos
aqueles que nos são desafetos, todos os dias, uma prece sentida por aqueles que ainda não comungam a nossa forma de ser, até porque estão em melhores condições do que eu, porque essa é a verdade. Essa vibração, há uma chamada prece intercessória pelos nossos desafetos. O que é uma prece intercessória? É essa que devemos fazer por aqueles que ainda não amamos, que ainda não aprendemos a amar. E é por isso que vai derretendo simbolicamente, vai ruindo aquelas barreiras energéticas difíceis para nós pela prece, porque o amigo espiritual que zela por nós, o amigo espiritual que zela pelo outro, está a postos para nos socorrer, nos ajudar, nos reconciliar. Existe, tanto quanto a gente mais para frente vai falar das obsessões em relação às inimizades, nós vamos falar das preces intercessórias dos espíritos sublimes em favor da reconciliação. Porque às vezes a prova da reconciliação é tão difícil que nós levamos uma existência no processo de ajuste com a lei para nos reconciliar com aquele que está conosco, mormente no nosso âmbito familiar. Então, finalizando, o mestre na essência não nos impelia tão só a beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental no grupo em que fomos chamados a atuar e servir. É isso que Jesus está nos convidando. Imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando a epidemia da queixa, sustentando a tranquilidade e a confiança dos outros, tanto no amparo a eles, quanto a nós mesmos, né? Então vamos refletir. Quantos somos necessitados em espírito de nos ajustarmos com a lei. Porque nos ajustar com o irmão é o ajuste com a lei. E quando nós não temos uma predisposição íntima para esse ajuste, nós prosseguimos distanciados do bem, que é o nosso caminho para Deus. Então, nós que estamos refletindo sobre esse capítulo a respeito do perdão, precisamos, como temos falado, criar o hábito de 1 minuto todos os dias fazer uma prece por aqueles que não nos afeiçoamos, por aqueles que temos ressentimento, incompatibilidade, sentimentos de raiva, de ódio, de ressentimento. 1 minuto de prece todos os dias até desencarnar, num horário específico. Porque nós precisamos espiritualizar a existência. Nós estudamos o capítulo do Evangelho que abordava o tema da infidelidade e nós conversamos bastante sobre isso, demonstrando que quando um espírito ele é infiel no pensamento, ele está necessariamente sendo infiel como espírito, porque o pensamento é matéria, mente eletromagnética, e ele promove registros no campo da memória, e é como perfeitamente tivéssemos vivido aquela situação, não numa dimensão
da matéria mais grosseira, mas na dimensão do pensamento. E os registros se fazem. Então, se nós compreendemos que, entre milhões de aspas, essa palavra, se pecamos pelo pensamento, se o pensamento estruturado de uma maneira destrambelhada promove no campo mental do espírito memórias, se ele tem um efeito devastador na intimidade do espírito, por que não vamos acreditar que um minuto de prece, todos os dias, é capaz de construir verdadeiras vivências no bem, a ponto de desmantelar de maneira definitiva os castelos de sombras que erguemos em nossa intimidade? Por que não vamos acreditar que um minuto de sintonia com Deus, nosso Pai, todos os dias, não poderia modificar profundamente a nós mesmos se um minuto de treva por dia é capaz de nos ligar definitivamente naquela existência com espíritos altamente compromissados com as trevas. Então, uma incoerência. Nós podemos, sim, com toda a certeza absoluta, com 1 minuto de prece diária em favor daqueles espíritos que ainda não aprendemos a amar, podemos refazer um caminho que ainda não foi experimentado por nós. Então nós fazemos uma sugestão de que tenhamos a coragem, até mesmo para pensar que vai fazer 1 minuto, isso pode haver um bloqueio, quando o ressentimento é muito profundo. Até começar esse minuto pode levar semanas, meses, anos, mas é fundamental que nós iniciemos esse processo. Às vezes a gente está numa situação de extrema dificuldade, onde acontece uma catástrofe, acontece algo muito grande e alguém nos pede assim, 1 minuto de silêncio. Não é verdade? Quantas vezes nós já vimos, já presenciamos na televisão ou pessoalmente, né, alguém se reunir numa multidão e pedir 1 minuto de silêncio, em que todas as mentes se colocam numa posição de prece, de silêncio íntimo, para que os amigos espirituais aproveitem daquele movimento do campo da alma para socorrer de maneira mais intensa e imediata aqueles que tombaram numa tragédia. Então, não há tragédia maior do que uma inimizade para o espírito. Portanto, 1 minuto de prece diariamente pode mudar definitivamente a nossa história. Podemos acreditar, porque isso não é sugestão nossa, de maneira nenhuma. Então, estabelecemos um horário diariamente e façamos um Pai Nosso. Se a gente não consegue ainda uma prece feita do coração, lembremos de Jesus naquele dia que ensinou para a humanidade como orar. Façamos um Pai Nosso em prol daquela pessoa que nós odiamos, que nós temos raiva, que nós não desculpamos, que nós não concordamos como ela pensa, como ela vive. E façamos uma prece para que essa pessoa seja iluminada pela luz da nossa prece, para que os amigos espirituais que nos acompanham os passos possam ir até ela e lançar sobre ela, sobre aquela pessoa, sobre aquele espírito, a luz
do amor de Deus. Porque há um equívoco profundo dentro de nós com relação a essa temática. Por quê? Quando nós temos um desafeto, ou vários, o que nós pensamos dessa pessoa? Essa pessoa é indigna. Essa pessoa pensa e faz coisas que eu não concordo, que não é o bem, que me atrapalha e que atrapalha o mundo onde nós vivemos. Então, do que essa pessoa precisa? Qual é a real necessidade? Nós acreditarmos que essa pessoa não tem jeito, nós acreditarmos que essa pessoa não precisa de prece, é um estado de loucura. Agora, vivermos toda uma existência desejosos que essa criatura mude, para que nós fiquemos menos incomodados, aí já é um outro estado de loucura. Porque muitas vezes nós não reconciliamos porque a pessoa não muda, mas nós também não mudamos a nossa forma de vê-la. Nós também não alteramos a nossa forma de compreender. Então, por que essa exigência da mudança do outro se nós mesmos não fazemos conosco? Então, o perdão não pode, de maneira nenhuma, ser condicionado à mudança do outro. Porque isso é um estado completo de ilusão, de egoísmo e de orgulho. Ou você passa a pensar como eu penso, passe a viver como eu vivo, ou eu vou te odiar sempre. Então isso é um estado de orgulho, de egoísmo, que nós não percebemos em nossa intimidade. O estado do perdão é: você pode ser como você é, com todos os seus equívocos, e eu vou te compreender. Eu vou compreender que esse vício que você traz, que essa forma de agir com você mesmo e com o mundo, faz parte das suas chagas. E da minha parte, eu vou me esforçar para te ofertar o remédio lenitivo para te auxiliar. Então, esse estado de perdão que nós temos que estabelecer na nossa intimidade é o maior trabalho que nós vamos fazer conosco mesmo. Porque o espírito que não perdoa o outro não trabalha aquilo que ele veio fazer com ele na terra. Ele não percebe que o ódio que ele sente por aquela pessoa, que a crítica que ele faz em relação àquela pessoa, é uma matriz que ele traz na sua intimidade, e que ele estabelece a mesma coisa com outras pessoas que não têm a ver com aquela temática. Porque quando nós não suportamos, porque há pessoas que dizem assim: não, eu suporto tudo, mas eu não suporto tal situação. Quando uma pessoa faz tal coisa, aí eu sou capaz até de matar. Então, o que será que tem atrás disso que você não suporta? Que vivência é a sua nessa área de um dia no passado, que quando alguém age dessa forma, você tem vontade de trucidar a pessoa, você tem vontade de se afastar, porque são as suas vivências, mas que você superou, mas que deixaram marcas profundas, e que agora, ao olhar para o outro se comportando da mesma forma, você não tolera.
Então, vamos fazer um trabalho conosco mesmo. Nos libertarmos do ódio, do ressentimento por alguém, é transformar a nós mesmos. É sairmos daquela condição que nos encontramos milenarmente, nos dando o direito de estabelecer em relação ao outro um sentimento, uma forma de sentir destrambelhada. E ainda justificar, eu penso e sinto isso por você, porque você é isso, 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 isso e isso. Mas isso não corresponde à verdade. Isso não corresponde à verdade. Eu sinto isso por você, porque o que você faz toca em pontos da minha intimidade que eu não transformei. É por isso que eu te odeio. É por isso que eu não quero a sua presença. É porque as suas vibrações destrambelhadas alcançam o âmago da minha alma que ainda não está em paz. Porque quando, sobre um determinado aspecto, nós chegamos a nos pacificar, que é o texto que nós vamos trabalhar esses dias, quando, sobre determinado aspecto, nós nos pacificamos, então, vou dar um exemplo. É evidente, é absolutamente evidente que quando a gente ouve alguém dizer que uma criança foi estrupada, por exemplo, isso é uma dor para o nosso coração. Isso é uma coisa inaceitável, sem sombra de dúvida. Mas, daí, eu querer pegar esse irmão ou essa irmã que cometeu uma atrocidade dessa natureza e querer trucidá-la, já revela uma falta de paz íntima. Há alguma coisa dentro de mim que ressoa com isso. E não como vítima, mas como algoz. É lógico que nós não vamos concordar com isso. É evidente que nós temos que ter uma ação para aplacar essa maldade, essa crueldade. Mas, daí, isso ser para mim algo que me desequilibra de A a Z e que me traz um desejo de um crime ainda maior, já é uma outra coisa que há dentro de mim. Estou dando um exemplo, né, gente? Mas eu poderia falar sobre as pessoas que bebem, sobre as pessoas que jogam, sobre as pessoas que mentem, sobre as pessoas que manipulam e que nós não suportamos essas situações. Então revela algo não trabalhado em nossa intimidade. E ficamos escondidos com discursos que precisam ser modificados. Então vamos rever tudo isso em nossas vidas, rever. Porque quando nós solucionamos definitivamente algo dentro de nós, quando nós já tivemos uma experiência infeliz, já reparamos, já nos ajustamos, já abandonamos aquela situação para sempre, sobre aquele aspecto se instala de maneira definitiva em nós a paz. E aí o outro pode se manifestar na intensidade que ele quiser sobre aquele aspecto, nós já curamos em nós, que nós nos pacificamos, estendemos as mãos, olhamos com misericórdia, porque sabemos como foi sacrificial e difícil o processo, a trajetória de recuperação de nós mesmos.
A ausência de paz diante do destrambelhamento do outro revela algo dentro de nós a ser superado. Desculpa repetir tantas vezes a mesma coisa hoje. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, estamos aqui e desejosos, Senhor, de aceitar esta recomendação que o Senhor nos faz. Um minuto de prece por nós mesmos, para que possamos sair da loucura e da obsessão, da raiva, do ressentimento, da ausência de perdão. Que possamos orar diariamente para nos libertarmos. Que nesse momento, Senhor, os bons espíritos possam nos visitar, nos oferecer o passe espiritual, para que possamos olhar para aqueles desafetos com ternura, com possibilidade de serem para nós os sinalizadores das nossas mudanças, que devemos fazer ainda nesta existência. Fortalece-nos, ampara-nos, e faça de nós instrumentos do seu amor. Rogamos pelos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que possam nesse instante, Senhor, serem visitados por esta pleiade de espíritos que nos cercam, que eles possam receber do que experimentamos nesta hora, possam se aliviar, sentir a paz íntima. E nós outros rogamos amparo para que neste dia luminoso, glorioso da nossa vida, possamos exercer o que viemos fazer na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.